Eu lembro que essa época foi muito difícil. A gente teve, ao mesmo tempo que a gente teve muita coisa boa acontecendo, a gente também passou por obstáculos. E um desses obstáculos foi que eu tive meu visto negado. O Guilherme ficou em Vancouver e eu tive que voltar para o Brasil e reaplicar no Brasil. Então esse episódio ele é muito especial. E depois que a gente gravou e eu estava editando, me veio muita memória e eu precisava fazer esse vídeo de introdução para falar que essa fase pra gente foi crítica no Plano Canadá. Em poucos meses a gente poderia estar de volta ao Brasil, ou eu só de volta ao Brasil, ou o Guilherme, e um deles ficar aqui, ou os dois. Mas a verdade é que a gente conseguiu passar por esses obstáculos e a gente quer compartilhar com você esse episódio dessa fase especial que a gente passou no nosso plano. Nosso apartamento é o terceiro, é o último lá. E daí? Ah, e o Skytrain, mostra o Skytrain ali do lado. Vai vir devagar. A estação é ali, ó. Aqui, ó. E aqui vamos mostrar a primeira cozinha, né? Deixa eu ligar a luz. E aí aqui a sala tá uma bagunça ainda. As malas. As malas que o Caio vai levar. A mesinha que a gente comprou, deixa eu até tirar aqui. Vamos mostrar agora o chiqueiro do Caio. Não, tá saindo chiqueiro. Só um aviso, agora esse episódio, o som provavelmente não vai estar muito bom aqui na frente, a gente vai falar mais alto, mas Vou gritar! mas é uma estrada bem movimentada aqui, essa onde a gente morava, então não tem o que fazer. Bom, Então, aviso dado. aviso dado, bem-vindo a mais um episódio de Volta para o Futuro em Vancouver. É onde a gente mostra os lugares que a gente morou quando a gente Sim. chegou em Vancouver. A gente está agora num lugar que traz também bastante memória pra gente, que foi o primeiro apartamento decente, De né? verdade, apartamento de né? verdade, porque até então eu tive aquele primeiro apartamento, depois eu mudei pra uma casa onde eu pagava o quarto, daí a gente mudou pra aquele basement daquela casa, pra quem tá acompanhando aí os episódios, daí a gente teve que sair de lá e a gente veio pra cá. E aí a gente alugou esse apartamento aqui, a gente morou em 2 apartamentos diferentes aqui. Deixa eu, antes da gente comentar sobre as coisas, deixa eu dar uma... aproveitar que não tem ninguém aqui. Ó. Skytrain de fundo lá. Ah. Não sei se dá pra ver no vídeo, o Skytrain passa quase do lado que é o metrô de Vancouver. Então, o principal motivo que a gente escolheu esse apartamento é exatamente a localização. Você sai do apartamento, principalmente no inverno, e já entra direto no metrô. Vamos andar até a Vancouver, estação né? lá? Vamos dar mostrar pro pessoal ver Então como que era conveniente. Né? Pra gente sair de lá, a gente fez toda a nossa mudança pelo Skytrain, porque a gente morava perto da estação lá, são 2 estações até aqui, então a gente fez tudo pelo Skytrain. O que também facilitou é que como aquele basement que a gente morava já era mobiliado, então a gente não tinha móveis. Eu só tinha uma mesa de computador, você tinha uma mesa de computador e esses eram os móveis, a gente não teve que mudar colchão, nada. Então a gente fez toda a mudança pelo Skytrain. Eu tô tentando falar mais alto, talvez esteja gritando, mas as pessoas entendem, porque tem muito barulho aqui. E tá vindo mais barulho aqui ainda. Vamos parar, vamos virar aqui. Vamos virar. Tá vindo uma máquina pra limpar o asfalto, né? Olha, mostra isso é legal aqui no Vancouver. Então a máquina vai limpar o asfalto, daí a gente sobe lá.
E a estação de metrô fica lá é a entrada da estação de metrô. Vamos agora andar lá pra parte de trás, porque daí dá pra mostrar a parte de trás e a gente não precisa ficar gritando muito. A gente morou em 2 apartamentos aqui. Assim que a gente mudou, a gente alugou um apartamento de 1 quarto e mais o que eles chamam de den. Den é essa sacada aqui que vocês podem ver, ó. Essa sacada que tem vidro, ó. Então o que a gente fazia? Como eu tinha emprego na época, eu tava trabalhando no college, o Guilherme não. Então eu fiquei com o quarto e o Guilherme ficou com a sacada. Então o Guilherme dormia na sacada, eu dormia no quarto e ele pagava menos aluguel, certo? Exatamente, eu pagava 300 e pouco, você pagava acho que 500 e pouco, se eu não me engano. Uma coisa, quanto que é? O aluguel aqui era o Era o mesmo preço, era 800 e pouco também. 800 e pouco, né? Era 800 e pouco, eu pagava, olha só, $300 era um bom negócio para dormir na sacada. Sim. No inverno era um pouco frio. Mas valeu a pena. Sim, Bom, agora a gente vai virar aqui, lá tem menos barulho, dá até pra gente mostrar a estação do metrô. Aí, o que aconteceu? A gente mudou para um apartamento de 2 quartos. No mesmo prédio, só o andar que era diferente. Então daí o Guilherme tinha o quarto dele, eu tinha o meu quarto. Então a gente morou... Quanto tempo que a gente morou aqui? A gente morou 1 ano no... A gente morou mais de 1 ano. Não, mas 1 ano no primeiro e depois no segundo mais 1 ano, mais ou menos. Quase 2 anos aqui. Não, a gente ficou uns 2 anos aqui, ó. Sim. Um lugar muito bom, eu gostava bastante daqui por causa disso. Você pulava caindo dentro do Skytrain. A gente vai mostrar o Skytrain daqui agora. E daí o final, como que chegou o final dessa história. Olha que bonito. Eu vou mostrar, não sei se dá pra ver a montanha ao fundo. Aqui, ó. E o metrô, logo lá, pode ver que essa é a estação, o metrô tá saindo daí. E aqui na parte de trás, as sacadas elas são abertas, vocês podem ver que as sacadas elas são abertas. E aqui fica virado pra frente, são fechadas, então a gente deu pra usar como quarto pro Guilherme. Cabia exatamente o colchão e mais o aquecedor na sacada. Sabe que memória que veio agora, Caio? O meu processo de migração foi montado nesse prédio aqui. A gente passou 1 semana, né? Era eu, Caio, minha esposa, imprimindo, montando. A nossa mãe também estava aqui, ela ajudou. Sim. Então, desse prédio eu lembro do processo de migração. Vou colocar a vista de fundo? O meu processo de migração foi montado dentro desse apartamento aqui. Eu não tinha dinheiro para contratar advogado, consultor, a gente fez tudo por conta própria. Né? Então montamos o processo aqui. Outra memória que eu tenho foi a época de faculdade, uma faculdade que eu não terminei, mas eu estudei quase 1 ano, a faculdade de business. Eu vou salvar sua pele agora. A época que você conheceu sua esposa. Foi a época que eu conheci minha esposa. A minha esposa, a primeira visita que eu tive da minha esposa foi quando a gente morava aqui. Então, eu tenho boas memórias. Foi uma época assim de muito difícil. Foi a época que eu estava estudando para IELTS. Foi a época que eu tive meu visto negado de voltar para o Brasil. Não foram tudo as maravilhas. Exatamente. Mas então... E daí pra gente dar o fechamento desse lugar, a gente... Daí, todos esses lugares que a gente morou, foi tudo aqui na região de Barnaby. Aqui já é Vancouver. Também, a Joyce também é Vancouver. Mas foi tudo nessa região aqui afastada. A gente tinha que pegar o metrô por mais perto, mas tinha que pegar o metrô. Aí veio uma próxima fase, uma grande mudança que teve. Foi que, porque a sua esposa não morava em Vancouver, ela morava na ilha, e ela decidiu mudar arrumou um emprego aqui em Vancouver, então ela estaria se mudando para cá e o Guilherme mudando junto com ela para um apartamento no centro. E daí, a partir daí, eu também decidi ir para o centro, morar no centro de Vancouver, e daí os dois foram para o centro de Vancouver depois desse apartamento aqui. Não, eu estou emocionado, cara. Eu lembro aqui dessa rampa aqui, eu lembro de pegar a garrafa para vender. Sim. Eu pegava a garrafa no lixo lá embaixo para vender e pagar uma parte do meu supermercado. A gente pegava a garrafa e levava na Liquor Store, que é essas lojas aí, que você ganhava por retornar as garrafas no Safeway também. Essa foi uma fase também que a gente começou a questão do site, a gente expandiu o site na época, a gente teve o Toronto para brasileiros, a gente criou o Canadá para brasileiros, em seguida, antes do Vancouver para brasileiros. Foi a época que a gente deu entrevista para a Radio Canada. Foi a época que também a gente teve uma entrevista com a Radio Canada, da CBC, que deu um boom no nosso site. Que deu um boom.
Foi também a época que como eu disse, eu tive meu visto negado. Não foi uma fase muito fácil também aqui. Esse apartamento, ele me traz lembranças boas, mas também teve a parte não muito agradável, que eu tive problema no visto. Daí eu tive que voltar ao Brasil, depois voltar para cá. O Guilherme ficou aqui sozinho durante o tempo. Então, assim, foi uma fase bem... Também, Caio, adicionando a parte negativa, foi aqui que eu tive a minha imigração quase negada. Quase negada. Eu estava aqui no lobby do apartamento, chegou uma carta, eu abri aquela caixinha de carta, abri dizendo que se eu não fizesse um novo IELTS, era outro processo de imigração, não tem nada a ver com o de hoje, né? Sim. As regras mudaram, mas na época era assim, recebi uma carta dizendo, se você não atingir uma nota mais alta no IELTS, a gente pode, estava MEI em inglês, né? A gente pode negar o seu pedido de imigração. Então, essa foi uma fase assim que ou vai ou racha. Sim, esse apartamento é a fase de, vamos chamar de vai ou racha. Vai ou racha, né? Acho que eu poderia resumir nessa... Essa, porque também foi aquele vai ou racha meu também. Eu tive que voltar pro Brasil e reaplicar, que eu poderia ter tido também a minha reaplicação negada e as coisas poderiam ter, a gente poderia não estar aqui hoje gravando esse aluguel, vídeo. A gente tinha aluguel, eu dividi imagina a cena. Eu dividi aluguel com o Caio estava para fora do Canadá, não conseguia entrar de volta, estava fazendo uma nova aplicação de visto e eu não poderia pagar todas as contas do apartamento e a única opção que a gente tinha era aprovar, entrar com reconsideração do caso dele, aprovar e trazer ele de volta, foi o que a gente fez. E teve mais também um fator crítico, que enquanto eu estava no Brasil, a empresa que eu estava trabalhando, ela fechou. Então, ao mesmo tempo que eu perdi o visto, eu perdi também o meu emprego aqui, que também pagava aluguel. Então eu perdi tudo ao mesmo tempo. Aqui foi esse apartamento, ele representou uma grande virada nossa nesse aspecto também, que eu consegui voltar. Eu consegui me cadastrar num outro college e o recomeço foi após essa mudança aqui desse prédio daí, depois que a gente foi para Downtown. Foi também, se você for observar, foram esses últimos lugares, os episódios anteriores, sempre a gente sempre teve obstáculos, sempre teve coisas que a gente não estava esperando que fosse acontecer, coisas que poderiam realmente decidir o sucesso ou completamente o fracasso do plano de ter que voltar para o Brasil. Então, cada um desses lugares representa pra gente uma nova fase, um novo obstáculo e um novo desafio que a gente conseguiu vencer. E os desafios não param por aí, vocês vão ver que nos próximos lugares a gente também teve eu tenho uma história né? boa, cara, pra contar pra finalizar esse vídeo. Sim. Na mesma época que você ficou pra fora do Canadá, que você perdeu o seu emprego aqui no Canadá, foi a época que a escola que a gente tinha aluno estava fechando e eles estavam dando reembolso pro aluno sair da escola de 80%. Sim. E os alunos reclamaram que não era justo eu só receber 80%, sendo que a escola está fechando. Eu quero 100% do reembolso. O que a gente fez? Isso eu nunca vou esquecer, cara. O único dinheiro que eu tinha, que era a nossa reserva, acho que era $1.500, eu inteirei com outro dinheiro que eu tinha para cobrir o reembolso de todos os nossos, foram os nossos primeiros clientes. E tinha uma parte do salário que a empresa estava me devendo para eu sair de lá, tinha uma parte do meu salário que ainda estava aqui, eu estava no Brasil, e também a gente utilizou para pagar, reembolsar, que nem era obrigação nossa na época, mas... eu não gosto muito de contar essa história, parece que você está falando de você mesmo, mas acho que é importante, né? Eu e você, a gente tem muito orgulho dessa coisa da honestidade, né? Desde o começo, quando a gente começou a trabalhar com a agência aqui, a gente teve essa atitude. Era o único dinheiro que eu tinha e eu descobri que a escola não estava repassando dinheiro para moradia e tal. Eu fui lá cobrir o dinheiro da moradia. Eu fiquei totalmente sem dinheiro para cobrir esse problema que a gente estava. E também eu lembro que em tudo nessa situação, eu voltando para cá, eu consegui meu visto de volta, apliquei no Brasil, voltando para cá, até pedi dinheiro emprestado para os nossos pais. Eles emprestaram dinheiro e eu trouxe, eu dei uma parte para você, uma parte pra gente reiniciar tudo. Pra gente reiniciar e assim, quando dinheiro assim, não era quantia assim, muito, é questão assim, para pagar a comida do mês. A comida do mês, poder pagar o aluguel. Poder pagar o aluguel, a comida do mês e a gente se virar e ver qual ia ser o próximo passo, né? Então, nunca reclame de falta de dinheiro. Porque, corra atrás, né? Foi o que a gente fez na época. Então é isso, eu não sei como é que vai ficar o som, eu acho que agora a gente tá num lugar mais tranquilo. Então, é isso, se você não viu os episódios anteriores, assista e a gente agora a gente vai pro centro de Vancouver agora. Até o próximo.